14, a partir do verso 15. Até quando o Espírito Santo de Deus ordenar nessa noite. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aleluia. Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-os para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem neles atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aleluia. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele também. A coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. E aí, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles que esses esclareciam a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, e a sua direita e a sua esquerda. E os egípcios que seguiram e entraram atrás dele, todos os cavaleiros de Faraó e seus carros e seus cavaleiros, até no meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes a roda dos seus carros e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende, aleluia, estende a tua mão ao mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Só até aqui. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Podeis assentar.
Deus, Ele está no controle. Deus está falando assim, ó, eu seguro pela tua mão direita e digo para ti, não temas, porque eu sou o teu Deus. Eita, Deus de mistério, fala mesmo, Jesus, fala comigo nesta noite, porque eu necessito, Senhor, também da tua misericórdia, Pai. Eu necessito que o Senhor vai à frente e que o Senhor entra também, Senhor. Aleluia. Todos nós precisamos ser escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Todos nós, aleluia, queremos andar de cabeça erguida em qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos pés. Eita, labanturianda lamana, suricanta nebianda labacei. Ah, Deus de poder, Deus de glória, tu és um Deus tremendo. Glória a Jesus, aleluia. E quando Deus ele fala, não tenha medo dos malfeitores, é porque ele já te escondeu nos esconderijos do Altíssimo. Aleluia. Não podemos colocar a nossa vida no altar do Senhor, aleluia, deixando lá e de repente eu vou lá e tiro, como eu posso fazer com essa flor, eu coloco ela aqui no altar e depois eu tiro ela, não. Nós temos que colocar e falar, Senhor, a partir de agora está nas tuas mãos, me dá a direção, Senhor, faz de mim, Senhor, um vaso novo diante da tua presença, porque eis-me aqui diante de ti, Pai, é para te agradar, não é para agradar homens, não é para agradar mulheres, mas é para agradar o teu Deus. Aleluia. E a Bíblia vem nos relatando que quando Moisés tocou naquelas águas, o mar se abriu de um lado e de outro. Aleluia. E esse mar ele também está se abrindo na minha vida, ele está se abrindo na tua vida, porque Deus não é mentiroso. Hoje à tarde Deus falava comigo, aleluia, que ele está assinando papéis. Às vezes você também pode não entender o que é a situação que Deus está fazendo hoje, aleluia. Glória a Deus. Deus derruba por terra seu adversário nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós temos que estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. Buscar o Senhor em espírito e em verdade, porque quem tem presença de Deus não tem medo de nada. Quem tem presença de Deus fica na presença dEle, porque Ele é quem pode entrar. Labanturianda, labassurianda. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus está na peleja, aleluia. Lá em 2 Crônicas 20:17, o Senhor ele fala assim para Josafá: nessa peleja tu não terás que pelejar, porque eu sou o teu Deus e pelejo por ti. E quando Deus mandou que Josafá, aleluia, colocasse o povo para orar e jejuar, que Deus ia entrar com uma grande providência e todo aquele exército Deus ia derrubar por terra. Aleluia. Será que esse Deus mudou? Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua entrando na tua vida, no teu particular, e fazendo o que você não pode fazer. Aleluia. Como diz o Gerson Rufino, você não pode, é verdade, você não pode, mas o Deus que tu serve pode. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Aí se você tivesse ficado em casa, Deus tinha entrado com a solução? Não. Mas hoje você veio no lugar certo. Você veio buscar da parte do Senhor. A pastora não. Não venha buscar a pastora, não venha. Aleluia. Ela não tem nada para te dar, mas o Deus que usa ela tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus já entrou com providência. E quando Moisés começou a passar com o povo de Israel naquele
hoje Deus está cegando o teu adversário. Deus está fazendo coisas tão tremendas hoje nessa noite que você nem imagina. Aleluia. E aquilo que maquinaram contra a tua vida hoje, Deus está lançando por terra. Em nome de Jesus. Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer muito mais do que o que imaginamos ou pensamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está cuidando de você, está te colocando no colo. Não pense que é você que está segurando na mão dele, mas é Ele que está segurando na sua. Porque se você segurar, você mesmo solta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos, não é quando nós estamos alegres que nós louvamos com excelência, mas é quando nós estamos tristes que nós derramamos a nossa vida na presença de Deus. Porque é assim que eu vejo a minha vida, e é assim que eu vejo todos os levitas da casa do Senhor. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós nos derramamos na presença de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Porque quando você está fraco, você desce, e Deus te fortalece, e te levanta, e te dá vitória. Em nome de Jesus Cristo. Deus abriu o mar. Quando eu era criança, que eu ia nas casas lá, né? O povo gostava daqueles quadros, né? De colocar na parede. E em determinadas casas tinha aqueles quadros. E eu não entendia por que aquele mar era um mar e o mar estava aberto de um lado e o mar estava aberto do outro. Mas hoje compreendo mais a palavra de Deus e sabemos que Deus tirou o povo de Israel através do mar em seco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus fez com que aquele povo, no meio daquele mar, perecesse. E aquele povo morreu tudo afogado. O faraó e seus cavaleiros seguindo no mar, nem ainda um deles ficou. Nenhum deles ficou. E quantas pessoas estão te perseguindo? Deus diz que nenhuma delas vai ficar na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa palavra gloriosa que o Senhor nos concedeu nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Que Deus venha nos abençoar e nos dar graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa palavra que foi lida, por essa palavra que foi pregada, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Pai. Toma, Senhor, a direção de cada um nessa noite e nos livra de todo mal, nos abençoa, nos dá graça, Senhor, e dá para nós uma semana de bênção, uma semana de vitória, debaixo da Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Façam assim com as suas mãos. Que as doces